sociais precisam ouvi-lo, que ele é extremamente fundamental. Né, já contar um pouquinho para vocês do meu percurso com o Renato. O Renato me orientou na monografia de graduação, né, quando eu comecei lá atrás a estudar filosofia africana. Inclusive, nesse livro aqui do Renato, para quem já teve a oportunidade de ler, né, o ensino de filosofia e a lei das 1639, ele me cita aqui como um dos trabalhos pioneiros em discutir filosofia africana, minha monografia e a monografia do Rodrigo. No mestrado, o Renato me orientou, a minha dissertação de mestrado, Kemet, Escolas e Arcádias, a importância da filosofia africana no combate ao racismo epistêmico, e a lei das 1639 teve base nesse livro e foi orientado pelo Renato. Deixa eu ver se é o Renato que tá aqui pedindo solicitação. Só um pouquinho. Tem umas solicitações de amizade aqui. Cadê o Renato? Cadê o Renato? Vocês podem começar a fazer perguntas. Deixa eu ver. Wagner. Cadê o Renato? Cadê o Renato? Cadê o Renato? Roger. Se o Renato quiser ajuda para se ajeitar nas redes sociais, eu tô servindo de mestre. Então, Roger, vamos dar essa sugestão. Pois é, tive na Rural, foi incrível. Na UF também, eu e o Renato fizemos a aula inaugural o ano passado. Foi muito incrível na UF. Sim, podemos marcar uma aula juntos, eu e Renato. Pablo, amor da irmã. Podemos. Cadê o Renato? Para aí, deixa eu ver se é o Renato. Não, ele tá dizendo que entrou. Transmitir ao vivo com Renato. Cadê o Renato? Renato entrou. Para aí, gente, que ele disse que entrou. Deixa eu procurar aqui que eu não estou achando o Renato. Não entrou, não. Gente, hoje ele disse pra mim de manhã que ele tá nesse processo iniciático, né? Parece a Kênia quando ela entra comigo, então... Sim, gente, eu sou gaúcha, vocês não sabiam? Eu sou de Porto Alegre, eu vim pra essa cidade aqui pra fazer graduação e não voltei mais pra casa, o Rio de Janeiro me adotou. Mas eu sou dos Pampas, sou de Porto Alegre, minha família toda mora no Rio Grande do Sul. Aqui, achei o Renato, gente, ó, então... Vou chamar o Renato Nogueira. Cadê? Nogueira. Ih, celular, vai. Peraí, gente, que travou aqui. Foi. Não. Deixa eu achar o Renato aqui. Ih, gente. Tem um monte de solicitação aqui e o Renato não tá entrando nas minhas solicitações. Achei aqui. Achei. Entrando em 3, 2, 1. Adicionei. Ih! Agora foi aí. Grande Catiúcia. Você que é craque do negócio aí, pô. Você que... Olha que gafe. A moça da internet com o negócio travado. Eu não conheço esse trem, pô. Você conhece essa parada, pô? Eu tô com o celular emprestado e tudo. Porque meu celular tá assim, ó. Pois é, a tela do celular do Renato assim. quebrou, gente. Que isso? É. E não tem como consertar nesse momento. Mas e é bater papo mesmo, né? Falar aí, Catiúcia, eu já vi que você estava comentando aí, né? Sua chegada ao Rio de Janeiro. E chegou e não voltou mais. Se tornou, então... Deixa eu melhorar aqui a posição, deixa eu ver se melhora. Se tornou uma... Quer dizer, carioca, né? Gaúcho, mas antes disso, eu estava contando do nosso percurso, do seu percurso de orientação nas minhas pesquisas, no mestrado e o suporte agora no doutorado. Estava contando aqui para o povo desse percurso ao teu lado na filosofia africana. Catiúcia tá aí firme aí, tá fazendo coisa pra caramba na área, né? Tá fazendo pra caramba e tá na rede social, né? Minha segunda live e mais isso aqui, bater um papo, né? Bater um papo, eu não sou de falar tanto tempo, né? Quem já me vê em eventos, eu falo no tempo necessário. Se for 15, eu falo em 15 minutos, eu não passo do tempo. Então tem esse negócio aí. E como é que o teu público aí, que é muito teu público, eles estão pensando sobre pandemia? Talvez seja uma questão importante, né? Sim. Acho que hoje é uma questão urgente mesmo, né? Como é que a gente fica diante desse cenário de pandemia, das pessoas tendo o confinamento social?
como é que a gente faz, né, diante disso. Eu acho que Não tu sei pode se falar tem um pouquinho pensado. do que tu estava falando ontem, né? Sobre. Gente, depois eu vou deixar a rede do Renato, o Instagram do Renato. As pessoas estão pedindo o teu Instagram para seguir, depois eu vou deixar o teu Instagram aqui. Nogueira Oficial, né? É, Nogueira Oficial. Isso. E que tu falasse um pouco dessa perspectiva que tu falou comigo ontem no WhatsApp sobre pandemia e economia a partir de uma perspectiva da filosofia. Sim, foi isso. Alguém perguntou sobre notada aí, é difícil. Alguém falou que ser notada, aí é Rafael, né? Rafael perguntou que gosta muito da gente e queria ser notada. Aí eu falei, é Rafael VM02. Isso. Eu não sei como curtir aqui. Rafael VM02. Não, então aqui a gente não curte, a gente só lê e comenta. E as pessoas vão Ah, tá. deixando Então, comentários comentando dela. Rafael VM02 aí, um abraço, um beijo aí, sucesso pra gente. E nesse momento, né, universal. E a Cadiça perguntava sobre o que eu penso em relação à pandemia. Eu acho que tem uma questão econômica, que é da área de filosofia, que tem a ver com a formação filosófica, que é um pouco da economia, que eu acredito que tem sido um debate que poderia ser mais bem feito, né? Eu vejo que tem os economistas neoclássicos, que de alguma forma a escola de Chicago é um baluarte disso. A gente tem vários nomes importantes, né, como Friedman, que é um economista neoclássico, que é um expoente da escola de Chicago, e eles acreditam que as coisas vão, que o mercado se autorregula. Mas o Keynes é uma coisa interessante, que o Keynes, que é outro economista de uma outra vertente, e que é considerado um intervencionista, ele vai dizer que o tamanho do Estado muitas vezes deve ser maior do que a gente imagina, não pode ser mínimo. Eu acho que tem uma questão da pandemia que me parece que foi mal colocada, que é vida ou economia. Ou seja, a gente tem que escolher entre a manutenção da vida material, a gente trabalhar, ou escolher ficar vivo. E aí se arriscar e poder morrer, ou poder aumentar os contágios. Eu vejo, isso não sou eu que estou dizendo, nada novo, o papel do Estado nesse momento é ser ampliado. Ou seja, não podemos defender o Estado mínimo nesse momento, porque o Estado mínimo significa que as pessoas não façam confinamento social, que a gente não respeite as medidas da OMS, Organização Mundial de Saúde. Isso significa aumentar o número de contágios exponencialmente e favorecer que a gente atravanque a economia ainda mais no médio e longo prazo, porque vai ter uma desestabilização demográfica grave. E aí não tem como a gente ter mão de obra produtiva também a posteriori. Então, saúde e vida e economia não são coisas, eu vejo como disparatadas, como dissociadas, e eu vejo que a maneira de debater isso melhor, com mais responsabilidade, é pensar o papel do Estado nesse momento crítico. Ou seja, momentos de grandes crises, só o setor público pode ser acionado. E os setores privados têm que ser liderados pelo setor público, pela instância Estado. Então, acho que é o momento do Estado entrar. Então, essa é uma coisa, um pouco, não sei se tem perguntas, se Cátia Tem quer uma pergunta comentar. aqui. Tem perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui que a Meu pessoa Instagram é fez. Nogueira Oficial. No Instagram Nogueira sem I, oficial. Para quem não... Tem uma pergunta Pode que é falar. como se dá a questão da ética no meio dessa bagunça entre vida e economia? Então, a ética é uma investigação, uma inflexão, né? É uma reflexão sobre a moral, sobre o agir. Me parece que que questão ética, ela não é inseparável de vamos dizer, de um panorama político, de uma leitura política da realidade. Então não dá para a gente desvincular ética e política nesse momento. E não existe uma única ética. Existem éticas no sentido que existem moralidades, e tem sistemas éticos diferentes que se debruçam sobre as coisas. Eu volto a dizer o seguinte, me repetindo um pouco, o problema ético hoje é com a leitura política de realidade. Ou seja, é coerente para os neoclássicos, para os liberais, para os neoliberais, para alguns grupos neoliberais,
e o próprio Trump, que é alguém que é pela autorregulação da economia, pelo próprio mercado, ele vai investir grana nos Estados Unidos, dinheiro público, ou seja, porque ele entende, ele sabe que o tamanho do problema é grande, ainda que ele vá e recue. Então a questão ética é o seguinte: a responsabilidade, o compromisso com a vida e o compromisso com o mercado, eles não precisam ser coisas dissociadas, se a gente entender que o papel é de intervenção, é um momento de intervenção. A pergunta que eu faria quando a gente fala sobre ética é assim: numa situação dessa, de modo pragmático, qual deve ser o tamanho do Estado? O tamanho que ele regulamente a economia e que ele coloque as coisas em ordem. Então, nesse momento, o tamanho do Estado deve ser máximo, o máximo que ele puder, em matéria de regulamentação da vida e gestão da vida. É o momento de uma gestão biopolítica, ou seja, controle dos fluxos populacionais, controle, apoio aos sistemas de saúde, medidas monetárias e fiscais, como a teoria moderna da moeda, que é para as pessoas poderem ter dinheiro para se manter. Ou seja, o Estado pode fabricar dinheiro, entre aspas, no sentido de distribuição para os grupos que são marginalizados, vulneráveis. Esse é o momento. Então, o que eu entendo, se eu fosse consultado para dizer que a gente pode fazer nesse momento, é todo mundo em casa, lockdown horizontal, só serviços essenciais na rua, com muito cuidado, mas a economia mantida pelo Estado. Ou seja, o Estado fazer parcerias com setores privados para que todos os salários sejam pagos, para que um grau de produção ele se mantenha, para que setores que ficam mais vulneráveis, porque não tem presença física, não tem circulação de gente, pudessem ser remunerados a partir de parcerias público-privadas, onde as empresas médias, pequenas e grandes, conforme as suas necessidades, vão ser amparadas pelo setor público, que vai fazer isso através ou de modo monetário, botar o dinheiro, ou de modo fiscal, que é da isenção, diminuir custos, tarifas, tributos, suspender temporariamente tributos e tarifas. Então, é um momento para isso. Então, a pandemia... Outro aspecto, o aspecto que é econômico da coisa, né? De manutenção da vida. E um outro aspecto pandemias sempre tiveram, e a tendência é que a gente tenha mais pandemia. Isso quem está dizendo não sou eu, mas especialistas, infectologistas, que vão entender. A gente vai ter mais pandemia, né? Não tem muito para onde fugir de pandemia. Talvez. Na verdade, esse pode ser um princípio de vários outros processos que vêm da frente de pandemia. E aí tem uma pergunta aqui que eu também queria te fazer uma pergunta. Na verdade, para que a gente possa pensar um pouquinho, como é que a gente vai pensar, então, assim, o Estado ele precisa estar, na sua totalidade, precisa ser um Estado máximo, né, em preservação da vida. Isso, né? Mas como que isso é possível dentro de uma lógica de Estado que está muito mais dentro de uma política, de uma necropolítica? Como a gente vai conseguir fazer essa leitura desse Estado? Como que o Estado vai conseguir se posicionar no lugar de Estado máximo se ele opera dentro da lógica do Estado mínimo, justamente para atender uma política de necropolítica? Boa questão, Então, e aí eu penso que, de uma maneira, a gente não precisa sensibilizar as pessoas no sentido de que a gente não vai concordar com tudo, vai ter disputas políticas naturais. A necropolítica é uma forma de gestão de morte que faz parte de certos princípios, né? As sociedades têm se estruturado assim, né? Eu acho que aquele Bembe, ele tem falado sobre isso bem, ele é um grande intelectual, um grande expoente que pensa sobre isso, né? Um universalista que faz uma crítica radical a esse Estado neoliberal, que é necropolítico. E como que a gente pode coadunar as duas coisas? Talvez, se a gente fosse falar para capitalistas, que existe margem de manobra, sim, para que dentro do contexto do capitalismo a proteção à vida seja um ativo. Ou seja, isso é uma compreensão que não é de pessoas, vamos dizer, comunitaristas, boas ou românticas, que estão pensando numa terra prometida, onde todo mundo vai se amar, onde as guerras vão acabar e ser extintas. A gente pode pensar que, assim como a gente fazer uma gestão ambiental responsável
é um ativo para a produção, também a preservação das vidas pode vir a ser um ativo produtivo. Então, eu vejo que é um momento delicado, vai ter que repensar, vai ter que fazer muitas reflexões, vai ter que fazer inflexões sobre a realidade. O momento é sério, porque o problema do vírus, pela leitura que eu tenho feito e que eu tenho acompanhado outros colegas que são da área de biologia, infectologistas, virologistas, gente séria, que tem doutorado na área, o problema não é só o vírus da Covid-19, que é um vírus que provoca um tipo de gripe que é altamente, que tem muito contágio. O problema é que o sistema de saúde colapsa se todo mundo for usar o sistema de saúde ao mesmo tempo. A gente não tem nenhum lugar do mundo um sistema de saúde que ele possa atender toda a população. Os sistemas de saúde são feitos para atender casos emergenciais, cirurgias eletivas, certas situações, certos momentos, prevenção, mas não são feitos para atender, vamos dizer, 50% de uma população local para ocupar os equipamentos de saúde, hospitais, clínicas da família, etc. Não tem como, isso é inviável. E nesse sentido, o problema é, se todo mundo começa a ir para as clínicas, para os hospitais, o que vai acontecer? Por uma suspeita de Covid-19, no curtíssimo prazo e médio e longo prazo, cirurgias eletivas, tratamentos de câncer, tratamentos cardiológicos, outros tratamentos, eles ficam inviabilizados. Então, uma pessoa que pode estar com o apêndice supurado, que é uma cirurgia rápida, que pode fazer depois descobrir em 24, 48 horas, ela não vai ter leito disponível para fazer essa cirurgia. E ela morre de apêndice, que é uma coisa razoavelmente simples de ser resolvida. Ou tirar a pedra dos rins, porque ela vai ter que esperar o sistema colapsando, talvez um tempo que ela não sobreviva. Então, esse é um problema. E aí a gente tem que discutir isso com muita racionalidade, com muita calma. E o que eu vejo no Brasil contemporâneo é como polarizou muito, está muito polarizado, principalmente por conta da extrema-direita. A extrema-direita ela fez o favor de radicalizar as suas polarizações. Então a gente tem esse problema. Porque vocês vejam que o estado de São Paulo e Rio de Janeiro, tanto o João Dória quanto o Wilson Witzel, que eram aliados de primeira linha do governo federal, no primeiro momento, né, se elegeram apoiando o atual presidente, o presidente Jair Bolsonaro, eles estão pensando de uma outra maneira, porque entendem que pode morrer mais gente, mas não só, colapsa o sistema de saúde. Essa é a questão. E aí, óbvio, nem todo mundo vai morrer que for acometido pela Covid-19. Agora, a gente não tem como prever quem vai morrer ou não vai morrer. Parece que tem notícias de pessoas mais jovens. Nem todo mundo vai morrer, mas também não tem garantia de atendimento para todo mundo, né? Quando a gente está falando de um sistema público colapsar, não é ausência de leito, sim, não é ausência de leito, não é que o sistema público não possa dar conta, é que ele não vai ter suporte para dar conta. E aí, quando quando a gente fez essa pergunta, é para a gente tentar pensar como que as populações pretas e pobres vão estar e para um Estado que não está preocupado com essas pessoas, né? O Estado brasileiro ele não está preocupado, né? E existe toda uma lógica operando para que essas pessoas, inclusive, continuem mantendo seus lugares na rua e tudo mais, porque um dos projetos de economia pode ser, inclusive, a morte dessas pessoas. E aí a gente pode estar um nível de equilíbrio econômico se a gente conseguir também tirar metade dessas pessoas do país, né? Gente, eu vou falar duas coisas antes do Renato responder. Desculpa, Renato. Deixa as perguntas nessa caixinha e sim, eu vou deixar a live salva, tá? Pode continuar, Renato. Não, acho bom essa tua fala, né, em relação a questão, o racismo ele está presente, o racismo ele continua, ele é estrutural, estruturante das sociedades multirraciais. E eu vejo que tem uma imagem, que essa imagem ela corre por aí, não vou lembrar agora quem disse isso, porque tem uma metáfora muito, muito clássica, né? A gente está no mesmo barco. Mas tem uma ideia, uma outra metáfora que eu gosto mais, que a gente não está no mesmo barco, mas está no mesmo mar. E como está no mesmo mar, a diferença é que algumas pessoas estão em transatlânticos, outras estão em canoas, outras estão em boias salva-vidas, e outras estão nadando
pura e simplesmente sem nenhum equipamento náutico. Então aí fica mais difícil. Tem que ser um exímio nadador para poder ficar bem. Então esse é o problema. Então é nesse sentido que, obviamente, tem pesquisas sobre isso, né? Se eu não me engano, tem um trabalho de antropologia muito interessante, eu não vou lembrar o nome agora, aqui da colega da USP, a Denise, ela estudou ebola, ela estuda epidemia, pandemia, né? Num ponto de vista antropológico. E ela percebe que a população negra, as mulheres negras, crianças, são muitíssimo afetadas por tudo isso. E no Brasil não vai ser diferente à medida que, sem uma proteção social, sem o Estado entrar, quem fica sem comer, quem fica sem condições de manutenção da vida são as pessoas mais pobres, sem dúvida nenhuma. São as pessoas mais pobres que não vão ter acesso à renda. A falta de renda é o primeiro momento que vai aparecer de cara. Ó, não vai ter renda. E sem renda, como é que as pessoas vão conseguir... assim, virou teu rosto aí. Fica melhor assim. Eu tinha virado... Não, assim, ajeitando aqui o reflexo. Então, as pessoas não vão conseguir ter renda. É o óculos. É o óculos. É o óculos com reflexo mesmo. Não sei qual a posição. Fica menos. Às vezes fica até menos aqui. Aí ficou melhor. Então, ficou legal, né? Não vão ter acesso aos recursos, né? Eu acho que esse é um problema grave, né? Que a gente vai viver. Tá vivendo. E agora tem uma discussão. Tem. Eu ia falar até do vírus. Pode falar. Não, fala, Renato. Não para de falar, não. O povo quer te ouvir. Não, a Rafaele tá vem. Para te ouvir. Não, tem uma discussão sobre vírus, né? Os epidemiologistas têm um prêmio Nobel de 58 que ele fala isso, né? O maior inimigo da humanidade é o vírus. Ou seja, o que vai arrebentar com a gente é o vírus. No livro Germes, Armas e Aço, do Diamond, biogeógrafo, ele fala de uma geomorfologia, de como a gente é determinado pelo ambiente geográfico. Mas ele vai falar que uma coisa, o que mais nos adoece, o que mais é mortal, isso tem várias hipóteses controversas, mas que ele fala muito mortal são germes, né? E aí inclui bactéria, vírus. Ou seja, o que muito mata a gente é isso. E aí tem várias hipóteses, que é proximidade de criação animal, domesticar animais. Trouxe também, obviamente, convívio com germes que não eram nossos, que eram de outras espécies. E como isso vai se modificando, se mutando. A gente vai ter que criar formas de sobreviver diante disso. E aí... E mudar a gestão ambiental, mudar a relação de sociabilidade, talvez. É um desafio, acho que é isso. Deu uma parada, o mundo se modificando. Sim, e tentar pensar... Eu estava lendo hoje de manhã que para que a gente tente, nesse momento, fazer com que a economia também não entre no colapso, e não colapse, né, entre num processo de colapso, é tentar também pensar como que a gente vai fazer a distribuição de renda. 1% da população desse país detém a economia. Então, como que isso vai começar a ser discutido, né, dentro desse Estado para que garanta a economia? Estava olhando o jornal ontem, tem gente que não tem o que comer. Então, a gente está falando de um processo de violência que é extremamente macro, genocida, que assola uma população, e aí 1% da população desse país detém. Então, o que vai ter que começar a pensar é justamente esse processo de distribuição de renda, e o Estado precisa se comprometer com isso, porque na medida que o Estado se compromete com isso, embora não seja interesse do Estado, o Estado está interessado em qualquer coisa, a gente sabe, isso já está televisionado, né? Então, eu queria que falasse um pouquinho de como que a economia... Porque para pensar essa economia, é claro que a gente tem mecanismos e ferramentas econômicas para a população negra. A gente pode pensar o Black Money, pode pensar outras coisas, mas como a gente vai pensar isso num sentido macro? Como a gente vai pensar isso enquanto Estado? Então, a distribuição de renda é uma discussão, uma reflexão filosófica que precisa começar a ser feita com responsabilidade. Sim, Distribuição de renda são várias questões, né? São questões que dão quase cada uma tese, né? É uma tese esse negócio. Para falar disso aí rapidamente é complexo pra caramba. Porque falar de distribuição de renda, que é falar em justiça social, como é que a gente faz isso, como a gente diminui essa distância, a gente redistribui renda, vai ter que pensar em políticas. E que políticas a gente consegue hoje fazer para que isso se torne equilibrado? Ou seja, que modelos a gente tem no mundo, que países
a gente tem uma distribuição de renda mais equânime, tem mais oportunidades. Então, isso não é uma equação fácil de forma nenhuma. Ou seja, onde a gente consegue fazer essa distribuição de renda? Eu imagino que a gente vai ter que pensar o próprio modelo produtivo, primeiramente, né? Como é que a gente muda o modelo produtivo para que a gente possa, de alguma maneira, incluir mais pessoas dentro desse contexto da produção? Ou seja, a gente consegue incluir todo mundo nesse modelo produtivo que a gente tem hoje? Ou não consegue incluir todo mundo nesse modelo produtivo? Aí me parece que tem umas ideias sobre menos tempo das pessoas trabalhando, menos tempo, e incluir mais pessoas com cargas horárias menores. Agora, é algo extremamente difícil, porque tem as disputas ideológicas que são normais, são naturais. A gente estava numa virada mais pelo Estado mínimo, uma virada mais neoliberal pelo Estado mínimo, né? Uma virada que era dessa natureza. Então, eu diria que que não é nada fácil. Distribuição de renda é uma luta que eu não vejo hoje, no momento político atual, uma sensibilização para que isso aconteça. Agora, isso é necessário, isso é importantíssimo para a gente poder, talvez, aumentar a sobrevivência e o bem-estar da humanidade no planeta. Porque se os sistemas colapsam, a gente pode cair numa cena de ficção científica, né? Como a gente parece que caiu agora, né? Esses bloqueios, confinamentos sociais horizontais em vários lugares do mundo, é como se fosse isso, né? A gente está numa situação praticamente, vamos dizer, do tipo, caramba, cenário de pós-apocalipse para alguns, né? Próximo à Itália, 600 pessoas morrendo por dia. E a distribuir renda é super delicado, a distribuição de renda no contexto do capitalismo, super total, delicado. É uma provocação. Vamos ver o que a gente tem de pergunta aqui, Renato. Gente, o Renato tá se iniciando nessa... Ai, peraí que virou o meu... Taxação grandes fortunas é importante, eu sou a favor, entendeu? Então, essa é uma pergunta, vê se tu consegue ler. Não sei se já responderam, mas o que vocês pensam sobre o posicionamento do presidente? Quer falar alguma coisa? Em relação a quê? Eu acredito que seja o processo de pandemia, no último pronunciamento que ele pediu para que as pessoas voltassem às ruas. Eu acredito que seja sobre isso. Ah, sim. Então, eu acredito que ele está pautado. Paulo Guedes, né? Paulo Guedes é alguém da Escola de Chicago. Então, pensando aqui tecnicamente falando, né? Escola de Chicago. A Escola de Chicago, ela segue o modelo neoclássico. A economia se autorregula. E como a economia se autorregula e tem uma centralidade em ter Estado mínimo, eles vão defender com todas as linhas, com todas as forças, eles vão defender justamente... como eu posso dizer, eles vão defender a volta ao trabalho. É essa a questão, ou seja, ele parte de um princípio. Eu fico pensando assim, filosoficamente, de quais princípios, de quais axiomas, de quais ideias as pessoas partem. E o princípio que está em jogo hoje, o presidente da República, a sua equipe econômica, é principalmente se ocupar de um mercado proceder à autorregulação e ter o mínimo de investimentos públicos possíveis em circunstâncias como qualquer que sejam elas. Então, a gente persegue o superávit primário, que eu sou particularmente, tenho muita crítica à ideia de superávit primário, eu sou muito crítico disso. Eu não sou contra a inflação, eu não sou contra a gente ter uma taxa de juros às vezes um pouco mais alta, ou a gente ter déficit na hora de pagar dívida interna, dívida pública, desde que a economia se movimente, tenham mais pessoas com possibilidade de renda, de trabalho. Não sou contra, então eu discordo, por princípios, do Paulo Guedes, porque eu tenho muita discordância com a Escola de Chicago. Então, nesse sentido, o que eu vejo? Eu vejo que eu sou muito mais pelo que o Keynes vai trabalhar, né? Ideia de intervenção, de um Estado que regulamenta, de um Estado que organiza o jogo. Então, nesse sentido, eu acho que a ação do presidente, eu não gosto.
Eu não gosto da ideia da gente não responsabilizar o Estado. Então, eu não estou pensando hoje, se fosse uma leitura, eu não estou pensando no seguinte sentido: é ir ou não ir para a rua? Não tô, a questão para mim, essa é uma falsa questão. Não se trata das pessoas voltarem ou não a trabalhar. Os serviços essenciais devem ser mantidos. Alguns setores podem voltar ao trabalho essenciais, só que é adequado, é recomendado que a gente mantenha confinamento social para que o contágio diminua o máximo possível. Enquanto isso acontece, cabe ao Estado, é isso que o governo quer fazer, meter a mão nas reservas cambiais, meter a mão no dinheiro que o Estado pode gerar. Pesquise na internet aí uma teoria que é chamada Teoria Moderna da Moeda. Pesquise na internet. Essa teoria moderna da moeda, ela pensa em medidas monetárias para a gente passar por situações de crise. Então, se eu fosse hoje um consultor do Estado brasileiro, eu diria, vamos usar a teoria moderna da moeda. É um momento para isso. E, combinado com isso, vamos usar medidas fiscais para segurar as empresas, no máximo que elas ficarem saudáveis. Isso dá para gente fazer durante 3 meses. A gente consegue, em 3 meses, com a teoria moderna da moeda, em gestão monetária no sistema e salvaguarda fiscal no sistema produtivo, em todas as áreas, cultura, indústria, todas as áreas, a gente consegue segurar 3 meses. A gente fica 90 dias no lockdown, horizontal, serviço essencial funcionando e todo mundo com renda e todo o sistema mantido vivo, econômico. Era isso. Então seriam 90 dias, bom, é o máximo, vamos dizer, um tempo que a gente, né, em casa, mas a gente conseguir ficar talvez menos, hoje pode ser 60 dias. Se a gente conseguir fazer isso, todo mundo comendo, todo mundo funcionando, as empresas mantendo seus funcionários, com ninguém demitido, as populações autônomas recebendo um tipo de renda básica, que é esse cálculo no Brasil, 1.200, 1.500, alguns falam R$ 800, um pouco mais que o mínimo, um salário mínimo. Então, a gente teria isso. Então, seria que botar teoria moderna da moeda e política fiscal para pequenas, médias e grandes empresas, combinada. Então, esse seria o fator. Então, porque eu falo disso? Porque eu não gosto das discussões que a gente tem tido hoje, às vezes, que ficaram muito no fígado. Que o próprio presidente, né? Alguns governadores também foram para aí. Eu não gosto do fulano, eu gosto do ciclano, eu acho fulano feio, eu acho fulano maluco, eu acho fulano palhaço. Eu não gosto de entrar nesses méritos. Eu vou entrar no mérito seguinte: qual política, quais princípios a gente está usando, e esse modelo que a gente vai utilizar, ele impacta mais menos onde? No bem-estar da população. Minha leitura, o bem-estar da população brasileira já está impactado nesse momento. A gente vai perder alguma coisa, ou muita coisa, por a maneira como a gente está conduzindo, porque aumenta o contágio ou quebra a economia. Esse dilema foi o erro, já começou errado, que seria isso, né? Que a gente poderia fazer uma medida monetária, medidas monetárias e fiscais para segurar todo mundo ganhando, dar um cinturão de proteção social para quem é mais vulnerável, pessoas autônomas, desempregadas, população em situação de rua. Estado entra com a reserva cambial. Alguns calculam aí, posso falar errado, mas tem 800 bilhões que a gente podia de cara botar a mão, né? 800 bilhões de reais possíveis do Estado brasileiro. Eu falo governo federal. A União que pode fazer isso, né? Que tem a chave do cofre. Uhum. E alocar esses 800 bilhões de reais, alguns, né? Então, tem margem para isso. E dá para ficar 2 meses em casa, 3 meses em casa. E também seria, esse dinheiro também poderia investir em outras formas de ampliação do sistema de saúde, né? Evitando o colapso. Sim. Enquanto as pessoas conseguissem manter, né, o lockdown. E a partir disso também fazendo o que a China fez, criando outros módulos de saúde para conter o avanço da epidemia, garantindo, né, que essas pessoas ficassem. Então, a gente está vendo uma discussão sobre a forma de como o Bolsonaro vem apresentando, mas não faz uma discussão de como poderia ser a resolução dessa forma, que é o que precisa na atualidade. Assim. A gente tem outras perguntas aqui, eu vou
Ó, gente, essa live vai durar 1 hora certinho, tá? Então, assim, ao longo... Uhum. Ao longo do... Deixa eu ver aqui. Como vocês acham que estará o cenário nacional a nível de estado mental da população quando tudo isso passar? É difícil prever, mas eu imagino que tem o seguinte, tem algumas mudanças que eu acho de orientação. Eu estou lembrando aqui do Byung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano, que eu gosto, que ele fala da sociedade do cansaço, né? Que é dos marcadores de produção, marcadores de produtividade, como é que os excessos, como é que o controle, ele fala de uma psicopolítica, como é que o controle da mentalidade humana pelo trabalho. A gente está sempre, né, trabalhando, produzindo, fazendo, acontecendo. E ele fala que os países asiáticos, eles são capazes, por vários fatores, e aí não, sem nenhuma questão de essencialismo, mas por fatores variados, no contexto asiático, os big data, os controles populacionais são mais efetivos. A biopolítica controla melhor. Ou seja, a gente consegue controlar algumas situações de fluxo populacional com mais velocidade que na Europa, por exemplo, onde as pessoas falam assim, não vou ouvir o que o Estado está dizendo. Agora, isso é diferente na China, no Japão, na Coreia do Sul, tal. O que eu vejo? O estado mental da população brasileira, se a gente pudesse falar de estado mental, falar de né, ele vai se modificar. A gente vai ter que encarar as coisas de maneira diferente, vai ter que se reinventar um pouco. Ou como o Walter Filé disse, né, ontem, frase do Filé, às vezes Exu, né, dá uma parada, né? Então, Deus, Exu, as divindades, a natureza, o universo, a gente vai ter que parar um pouco na maneira como a gente fazia, como a gente performava as coisas, as relações de trabalho, ocupação do espaço, para se reorganizar. Agora, muito medo, muita contra-informação. Eu acredito que tem um problema que é de ordem ideológica, que é as pessoas fazerem carga na disputa por espaço nos corações e mentes. Então, se eu fosse responder objetivamente, aqui estou aqui especulando, pensando junto, como é que o estado mental vai estar da população brasileira quando isso passar? Não seremos mais os mesmos. Eu acho que é isso. Não seremos mais os mesmos porque a gente vai ter que pensar a respeito dos riscos que a gente tem, né? Se a gente não toma as medidas adequadas para isso, que é o papel do Estado. Então, por onde a gente vai, não sei, mas eu sei que vai ficar diferente. Isso afeta muito, por exemplo, a área de setores de cultura, setor de esporte, onde a aglomeração é necessária. As pessoas que viviam de fazer o seu samba, seu pagode, o seu show de rock, sua festinha, isso muda, né? Porque as pessoas não conseguem mais se reunir. Então, a gente precisa de medidas de proteção fiscal, medidas de transferência monetária para as pessoas que são agentes culturais, para esses setores. Então, isso muda. As pessoas vão estar mais receosas, em um certo momento, né? De voltar a fazer as coisas como elas faziam. Hoje é sexta-feira, seria um dia de sextar para muita gente, né? Solteira, com 30, volta dos 30 anos, tal, estaria aí Que não paquerando, é o nosso saindo. caso, né? Que a gente não tem mais 30 anos. Não, mas isso não, mas no meu caso não é meu. Não, acho que não sei. É só Tô idade, né? tô brincando. Não, sim, Tô sim, zoando. sim. Sabe o que eu Não, sem queria? problema. Fosse feito. Não, você tem 30 anos, eu que não tenho sou eu, né? Não, Eu Renato, eu passo tenho por uns 30. 40. Eu tenho Tem 40, mas 40? vamos. 40, mas vamos. Tá. Eu tenho Mas eu queria. 47 anos. Eu tenho 47 anos, mas a minha barba me dá uma aparência aí. Eu já ganhei mais, já me deram mais de 50 aí. A molecada, pô, tem quanto? 50 é quanto? Eu não tô com menos de 50. Tem 47, mas é isso. E A você gente... falou uma coisa. Pode falar, Lê a fala, pergunta pode falar. brincando, desculpa, só isso aqui, arrematando. Alguém falou que agora para os casados que a vida afetiva, né, tá um pouco melhor do que para os solteiros. Alguém brincou, a vez dos casados agora, porque estão mais em casa, aí estão mais. Enquanto os solteiros que estavam aí na noite, na rua, agora fechou isso aí para os solteiros. Exatamente. Fechou assim. Gente, isso O aqui é jogo virou. um rodapé. O jogo virou, alguém falou isso.
O Ah, jogo tem outra virou. pergunta aqui, deixa eu. Tem muitas perguntas, Renato, mas deixa eu. Aqui. Aí tem aqui também. Quais Bárbara, são. Quais são. Ó, tá conseguindo ler? pode ser trazido nos últimos discursos presidencial e necropolítica. Então, boa, isso dá um texto, né? O discurso presidencial e necropolítica. Existe uma centralidade do mercado autorregulador. A centralidade do mercado autorregulador, ela coloca de lado qualquer tipo de controle ou responsabilidade por parte do Estado da garantia da vida das pessoas. Ou seja, a gente pode dizer que existe um dispositivo necropolítico numa discursividade que coloca a produção e a manutenção da saúde do mercado financeiro de trabalho em detrimento de medidas de profilaxia da saúde populacional. Então, eu diria que tem aí um dispositivo necropolítico no discurso. Isso dá um artigo acadêmico, quem for fazer um artigo acadêmico, essa é uma deixa, né? Ou seja, o discurso do governo federal hoje é um discurso que ele vai a par com o aumento dos riscos de morte para os setores menos protegidos da sociedade brasileira. Porque as pessoas têm menos proteção, que têm menos renda, que têm menos condições de proteger as pessoas idosas, idosos aí considerando hoje nesse padrão de 60 anos para cima. Eu nem gosto desse padrão, eu prefiro os padrões que botam 65 até 70, eu acho que o futuro idoso vai ter 70 anos para cima, mas tudo bem. Hoje a gente está operando com essa faixa de 60 anos, então as pessoas com 60 anos ou mais, elas sendo mais pobres, morando em áreas com muita densidade demográfica, elas vão ter mais problema. Então você tem regiões do Brasil que a densidade demográfica é 10 pessoas por quilômetro quadrado, mas tem Paraisópolis, tem a Rocinha, que você está falando de mais de 10, 15, 20 mil. Tem um lugar no Brasil que é 45 mil pessoas por quilômetro quadrado. Você imagina como é se proteger nesse setor, nesse lugar, né? Se as pessoas ficarem se locomovendo, se movimentando, fica muito mais difícil. Agora, óbvio, uma mansão com 20 cômodos fica muito mais fácil a proteção. Ainda mais se você puder fazer home office. Aí não dá para todo mundo. Então, você aumenta a vulnerabilidade, aumenta o risco para quem tem menos. Ainda mais se você tem pessoas trabalhando para ti, para garantir também que tu fique bem dentro desse espaço, né? Então, a necropolítica, ela funciona também com essa política. A gente fala muito de uma política de morte, mas a gente muitas das vezes esquece que não é só, e não está tratando somente de uma morte física, né? Mas está tratando de um sistema soberano também que muitas pessoas continuam, né, se beneficiando em detrimento da precariedade do trabalho de outras, né? E aí tem uma relação. Renato, a gente tem 10 minutos para acabar, então eu vou correr para ler as perguntas. Tá, eu vou até fazer um comercial, então. Eu tô aqui surpreso, né? Faça. 330 pessoas comercial. Hoje, Juliana Correia, que foi me orientando de mestrado, ela tem um baúbazinho e ela tá com o projeto Folhagens. E hoje foi falado do meu trabalho, do projeto Nani Nilo, que eu sou autor, né, dos livros de literatura infantil, sócio da marca com o Sandro Lopes, que é diretor dos filmes, ilustrador, a Cris Pereira, que faz toda a parte de informática e faz a parte da pintura dos cenários e faz a parte do projeto gráfico do livro. Então, Sandro Lopes, Cris Pereira, meu sócio da marca Nani Nilo, e ela fala da minha autoria, desses meus 3 primeiros livros, Nani Nilo. Ela comenta hoje no baúbazinho Folhagens. Dão lá, dá um clique e aproveitem também amanhã. O quarto filme, é o quarto clipe musical do Nana e Nilo, quarto clipe musical. Todos os sábados tem um clipe musical no YouTube. Vocês podem entrar lá. E também Mulheres e Deuses com uma promoção incrível, né? A minha editora colocou uma promoção, um desafio. O livro está custando menos de R$20. Acho que é R$15 o livro no e-book. Está baratíssimo. HarperCollins, Mulheres e Deusas. É um livro, meu último livro. É um livro que eu falo dos mitos femininos e das relações entre mulheres e homens. Então, não, aí, e tem uma coisa que no Mulheres e Deusas, eu sempre falo sobre... Eu falei de um vídeo aí sobre uma questão de uma cosmosensibilidade, e é algo que eu li nesse livro, meu primeiro contato
com esse pensamento foi nesse livro, quando tu está falando de Iemonjá, né? E como que Iemonjá, o mito de Iemonjá, ele é importante para tentar pensar esse lugar dessas mulheres. Então, é extremamente necessário ler Mulheres e Deusas. E lá que eu li ao Hieron, que é a primeira vez que eu fui. É um ensaio, né? É um ensaio. A Belzinha está perguntando sobre racismo ambiental. Não tem dúvida nenhuma. O racismo, eu parto, esse é estrutural, né? A facilidade, a dificuldade, ela aumenta porque tem um racismo ambiental envolvido. Mas lê aí, Catiúcia, querida, a pergunta que você considera importante nesses últimos 10 minutos. Para aí, deixa eu ver aqui. Tem umas perguntas aqui ainda. Sabe que o povo quer que tu fale de filosofia africana, né? Eu tô aqui, ó. Qual o papel aqui, ó? Qual o papel aí, ó? Qual o papel da filosofia em relação às políticas do Brasil e como a filosofia pode agir? Então, importante essa pergunta, essa questão. Obrigado por essa questão. Qual o papel da filosofia? Filosofia é uma atividade teórica, uma atividade crítica, uma atividade de inflexão e reflexão. O papel dos intelectuais, das intelectuais, é justamente escrever sobre, falar sobre, para ajudar as políticas serem implementadas. Então, o meu papel hoje aqui é, por exemplo, quando eu estou aqui sugerindo a teoria moderna da moeda, eu estou sugerindo políticas fiscais de manutenção do lucro das empresas pequenas, médias e grandes, para que elas possam manter seus funcionários com esse acordo. Eu estou aqui falando de um debate filosófico sobre economia, que é para que isso possa inspirar os agentes políticos. Ou seja, a filosofia, as teorias são inspiradoras. Uma teoria, uma reflexão, ela serve para inspirar, para que as pessoas se informem sobre aquilo. E elas não precisam fazer teses. Isso os filósofos, né, os cientistas sociais já estão fazendo. Mas elas precisam se informar que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A guerra do Iraque, ela foi feita com base numa dissertação de mestrado, né, de um estudante do Illinois, por exemplo. Bush pegou ali, tinha uma base que o pessoal foi lá, desenvolveu, vamos fazer a guerra do Iraque, que tem margem. Então, eu acho que assim, as teorias, elas servem para lançar luzes sobre a realidade, para experimentar alternativas. Então, esse é o papel da filosofia, nos ajudar a pensar e, fundamentalmente, sem resposta fácil. Para a pergunta difícil, a resposta fácil, ela ou é mau caratismo, ou falta de conteúdo, ou a pessoa está brincando. Então, não tem resposta fácil numa questão difícil. A pessoa não está sabendo fazer, está usando ali, não tem mais. Então, requer esse cuidado. Eu vou ver outra pergunta aqui. Vou botar outra pergunta aí, Renato. Então, isso é muito difícil porque muda a conjuntura. E qual a dificuldade de falar de um modelo para o Brasil? O Brasil é uma sociedade multirracial, uma sociedade complexa, uma sociedade que tem um ativo ambiental enorme, que nenhum lugar do mundo tem. Mas se a gente fosse falar assim, sociedades que têm equilíbrio de renda, para falar da Islândia, vamos falar da Noruega, vamos falar do próprio Japão, ainda que tenha a pobreza no Japão, não é mesmo que a nossa, ou a Islândia, que é muito equilibrada, mas são sociedades que têm um suporte, uma mentalidade cultural muito diferente. Não é melhor ou pior, mas é diferente. Então, a gente não consegue transpor aquilo que, por exemplo, um jornalista brasileiro, escapou o nome dele agora, ele disse, né, que era só mudar a população do Brasil para o Japão, e do Japão para o Brasil, que o Brasil melhoraria se os japoneses viessem para cá. Isso é uma afirmação racista e perigosa, porque cai em essencialismos, né? O povo tal é assim, o povo tal é assado. Tem que entender a história e a cultura das coisas para compreender o que está acontecendo. Então, acho que não tem um modelo fora do Brasil que vá dar conta do Brasil. Essa é a questão. A gente precisa, dentro da nossa experiência histórica cultural, formatar um modelo para que a gente resolva isso. Tá? Mulheres e Deuses é meu livro, tá, Fernandinha? Fernanda... Eu estava tentando achar, cadê o meu aqui? Mostra aí, Renato. O livro está aqui.
Ah, o livro tá Mais aqui, o fácil- livro. É mais fácil tu mostrar o livro do que o meu. Ah, é. O livro tá aqui, É. Mulheres e Deuses. Ontem. Renato, nesses 4 minutos que nos restam, eu queria que tu dissesse, puxando um pouco para nós, assim, como que a filosofia africana poderia nos ajudar a pensar um outro modelo de território a partir da CICAL. Você tem que... Isso eu diria que a gente pode fazer uma outra live só para isso aí. Porque Já o é um convite já tema. está feito. Porque é um tema assim. Tem um autor que eu gosto, que é o Fewini Sarr, que é um economista senegalês, que ele tem um livro que ficou mais conhecido dele fora da África, do continente e tal, que é o Afrotopia. Ele faz uma discussão que eu acho que a gente pode fazer uma discussão, um debate sobre filosofia da economia a partir das reflexões que o Fewini Sarr ele traz. O livro chama-se Afrotopia. Eu até tenho ele aqui, mas não sei se eu estou com ele aqui embaixo, estou com ele lá em cima. Se eu estou com ele aqui embaixo, já está aqui. Eu mostro para vocês. É o Afrotopia, que é um livro bem interessante. Aí, Fewini Sarr, Afrotopia, que eu acho que oferece uma pista para esse debate. E aqui falei, o meu é esse aqui, né? Mulheres e Deuses. E tem o Nani Nilo, né? Falando comercial aqui, a propaganda. O Nani Nilo, isso aqui é o DVD. Esses são os personagens. O pessoal conhecer, dá um clique lá. Aí, então, assim, como a filosofia africana pode fazer esse debate? Acho que é uma live só para isso. E com muita calma, porque não é fácil. A gente vai ter que discutir desenvolvimentismo, vai discutir os modelos de produção. Não é um negócio fácil, não. Um negócio simples, não. A gente marca. Tá, e outra? Tem mais alguma? O povo tem mais uma. Se ainda tem mais tempo, a gente vai ter que derrubar essa e abrir uma outra live. Ah, sim. Não. Se tivesse mais alguma coisa aí, eu vou fazer compra hoje. Se eu vou sair pro supermercado, vou fazer compra. Mas, ó, fica marcado. A gente se organiza para fazer de novo, nesse período de quarentena, uma outra live e retoma alguns temas que a gente que nós conseguimos buscar aqui hoje. Renato, 2 minutos para você dar o seu recado final antes que essa live derrube de mim. Eu só quero agradecer todo mundo que esteve aqui. Catiúcia, muito obrigado por isso, tá? Catiúcia aí foi minha segunda orientanda de mestrado, né? Segunda orientanda de mestrado. Primeiro foi o Alexandre. E uma pessoa que está aí fazendo coisa, está aí na rede social, bombando. E agradeço o convite. E fico aqui, meu Twitter, Nogueira Oficial também. Aqui, para quem conhece o Instagram, Nogueira Oficial também. Nogueira sem I. Podem, quem quiser seguir, eu estou passando a usar um pouco mais. Hoje saiu no YouTube uma fala minha sobre infâncias. E a gente vai tocando os projetos na área de cultura, de arte e de educação, tá? Então, clique aí em Nogueira sem I, e podem seguir um pouco as coisas que eu tenho produzido, trabalhado, que é no campo da produção acadêmica e intelectual e no campo da arte e cultura, com os projetos de dramaturgia, de desenho animado, de livros do Nani Nilo, tá? Beleza. Antônia Muniz chegou tarde, pode vir depois, né? Vou deixar essa live salva e vou botar essa live também no meu canal do YouTube. Renato, beijo, boas compras de mercado, se cuida e a gente faz outra live. Quero te obrigado demais por essa oportunidade. Então, ali, tô com as minhas filhas aqui, uma sobrinha que são meus vizinhos. Manda um beijo pra Olivia, manda um beijo pra Maria e dá um beijão na cara. Olivia, estão chamando aqui. Olivia. Cadê a Olivia? Maria. Ela falando ali. Olha lá, são lindas. Oi, Maria! Beijo! Beijo, seu lindo! Oi, Olivia! Cadê? Oi, Olivia! Oi! Tudo bom, lindona? Que saudade! Estão aí, ó. Tá bom, querida. Elas estão aqui vendo aqui, minha sobrinha está aqui também. Estou doido para falar com vocês. Quer falar? Ela tudo para falar. Deixa elas falarem. Ela não quer falar, não. Tá bom, Renato. Tá bom, gente. Queridão. Obrigado aí. Agradeço a oportunidade. Eu vou aí, então, tô aqui no escritório aqui, né? Tô tentando organizar o escritório, porque é uma loucura, né? Bagunça aqui. Ô, Renato, e por favor, seja mais ativo nas redes sociais. O mundo precisa te ouvir. Por favor. Eu agradeço a oportunidade de poder trazer um pouco da reflexão aí com
com o maior respeito possível, tá? Agradeço, bota o link aí, vou botar o link também no meu, meu Instagram. Gente, um abraço, obrigado pela paciência, tá? Otep, família, fui. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Vou botar o link também no meu lá. Tá, Tchau, beijo. tchau. Tchau.